Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus, sempre com aquela certeza. Nós vimos na aula passada o Pai Nosso. Eu espero que vocês agora estejam fazendo o Pai Nosso com aquela consciência, aquela calma, aquela meditação, nessa oração maravilhosa que Jesus nos deixou. Hoje nós vamos ver o prelúdio do retorno, a união da alma e do corpo. E nós vamos falar o seguinte: os espíritos, eles sabem a época que vão reencarnar. Os benfeitores espirituais esclarecem que assim como o cego pressente quando se aproxima o fogo, olha que interessante, os espíritos desencarnados sabem que terão que retornar ao corpo, do mesmo modo que o encarnado sabe que um dia vai morrer, ignorando, no entanto, quando isso se dará. Todos nós sabemos que um dia vamos desencarnar, ou não? Vocês não sabem? Pois é, nós deveríamos saber que nós vamos desencarnar, né? E não ter esse medo tão apavorante da morte. Agora que nós estamos estudando bastante esses temas. Então, quando vai reencarnar, o espírito, ele pressente esse momento. É como ele disse ali, como o cego que pressente o fogo. Portanto, vamos lembrar que a reencarnação é uma necessidade imperiosa para a evolução do espírito. Assim como a morte é uma necessidade da vida corporal. Nós vamos estudar mais para frente uma lei de Deus chamada lei da destruição. Lei da destruição é uma lei de Deus. Mais para frente nós vamos estudar sobre ela, nós vamos ver como a morte também é necessária. Então, não obstante, muitos espíritos eles não compreendem tal necessidade, em razão do seu estado ainda inferior. Tem alguns espíritos ainda em estado inferior. Nesse caso, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui motivo de sofrimento, devido à inferioridade espiritual. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele vai ter essa compreensão, mais entendimento, né, das necessidades da reencarnação. O espírito inferior, ele tem mais dificuldade, aí acaba sofrendo. Então, os espíritos podem apressar o momento da reencarnação, se assim o desejarem. Do mesmo modo, podem dilatar o tempo, recuando diante da prova que os aguarda, pois entre eles há o que são os indecisos e indiferentes. Vejam, pode ficar lá protelando, não quero voltar a reencarnar. Mas vai chegar um momento que isso vai ser uma necessidade, vai ter que vir. Pode protelar anos, séculos, mas vai ter uma hora que vai ter que voltar, não tem como fugir. Tem alguns espíritos que têm indecisão, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou conseguir concluir as minhas provas, será que eu não vou cair em erros, aumentar os meus débitos? Então, tem alguns que são indecisos, alguns que são indiferentes, mas todos aqueles ainda que não são espíritos puros, lembra disso? Nós já estudamos sobre isso. Espírito puro é que não tem mais necessidade de reencarnar. Todos aqueles que não são espíritos puros, que têm necessidade de reencarnar, vão ter que voltar. Podem protelar, mas vai ter a hora que vai ter que voltar. Espírito puro, ele pode vir sim, em missão, porque ele quer, mas não tem mais essa necessidade. Então aqui, cumpre esclarecer que aquele que deliberadamente prolonga o seu tempo na erraticidade, vocês agora estão craques em saber o que é erraticidade, né? Eu nem vou explicar. Será responsabilizado por isso, visto que procede como o doente que recua o medicamento que poderá curá-lo. Então tem alguns que querem prolongar, mas veja, é necessário voltar para se reequilibrar com as leis divinas. Então,
Contudo, o espírito não pode permanecer indefinidamente na erraticidade. Não pode, não pode. Principalmente esses que não são espíritos puros, tá? Só espírito puro. Aliás, espírito puro não está na erraticidade. A erraticidade é esses momentos de uma encarnação e outra. Então, cedo ou tarde, sentirá a necessidade de progredir, pois todos têm que se elevar obedecendo aos desígnios de Deus. Não vai ter jeito, vai ter que vir. Então, ele pode escolher tanto o corpo, vamos lembrar disso, o espírito ele pode escolher o corpo. Se ele tiver já uma determinada condição, ele vai escolher o seu próprio corpo, o corpo que ele quer. Porque as imperfeições do corpo são provas, lembre disso, que os ajudam no seu adiantamento. Se ele vencer os obstáculos encontrados, mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. Está lá na questão 335. Alguns não têm essa escolha, né? Alguns eles pedem essas imperfeições, outros vão ter que vir assim por outras razões aí de expiações, aí alguma coisa que é necessário para ele. Então, a união do espírito com determinado corpo pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer escolhas com conhecimento de causa. Então tem alguns espíritos que não têm condição de fazer as suas escolhas, não tem, são muito inferiores, gente. Então eles vêm, né, a espiritualidade, os mentores vão fazer lá as provas que ele vai ter que passar, as expiações, as provas, o que ele vai ter que passar na encarnação. Mais ou menos a sua programação é feita pelos mentores, tá? Porque ele não tem condição de escolher. Então, com expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir a um corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, pode tornar-se para ele um meio de castigo. Tá lá a questão 337. Pode ser, né? A gente não pode nunca falar a gente pode dizer assim, pode ser, né? Cada caso é um caso lá no plano espiritual, tá? Então nós vamos ver que muitos espíritos podem pedir a Deus para nascer um determinado corpo, né, que vai nascer, mas é Deus, sempre lembre disso, que julga, gente, é Deus que julga. Em casos assim, o que possui melhor capacidade para preencher a missão, isso é, nós temos um corpo, vários espíritos podem querer aquele mesmo corpo ali, mas é Deus quem vai julgar qual é aquele que terá essa condição de vir naquele corpo, né, naquela encarnação. Qual é a missão daquele que irá se utilizar desse corpo? Mas como já foi dito, o espírito é designado antes do instante que deve unir-se ao corpo. Pode ser, mas aquele que Deus vai determinar aquele que vai se unir àquele corpo, tá? Então pode ter lá querendo vir nessa encarnação, mas Deus é que vai determinar. Então o momento da reencarnação é muito mais doloroso do que a morte. Lembra que no momento da morte não dói? O momento da reencarnação é muito mais doloroso do que a morte, porque o nascimento representa a prisão do espírito, enclausurado que vai estar dentro do corpo físico, é uma prisão para o espírito. Enquanto a morte é a liberdade do espírito. E o espírito pressente isso antes de voltar à carne. Nós vamos ver isso. Então, há uma perturbação também no momento da reencarnação. Então, a perturbação no momento dessa encarnação é muito maior e mais longa do que se verifica no momento da desencarnação. Na morte, o espírito sai da escravidão e do nascimento ele entra nela. Tá bom, gente? Nós estamos aqui aprisionados. Nós não queremos sair daqui, né? Você quer sair daqui? Você quer? Não, a gente não quer. Mas aqui é uma prisão, né? É uma prisão. Então, a incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das suas provas, ele tem uma certa incerteza. Será que ele vai conseguir? Que vai sofrer aqui na vida? É para ele uma grande aflição. É uma aflição para o espírito. Antes da encarnação,
pois as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, segundo as estiver bem ou mal suportado. Então tem sempre essa preocupação, uma aflição. Então no momento de reencarnar, os espíritos que construíram aqui ou no além laços fortes de amizade sincera, certamente estarão rodeados de espíritos benevolentes, enquanto os imperfeitos terão que arcar com o isolamento. Nós criamos esses laços de afinidade, amizade. Quando nós reencarnamos, estão lá também nos ajudando a reencarnar muitos dos nossos amigos espirituais, familiares espirituais, nossa família espiritual. Então, segundo a orientação dos espíritos, a união da alma e do corpo, lembre-se disso, isso é importante, você tem que lembrar. A união da alma e do corpo, ela começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Então, desde o momento da concepção, da união lá do espermatozoide com o óvulo, né, lá nesse momento, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico. Um laço fluídico vai se ligar ali, que vai encurtando cada vez mais até o instante que a criança vem à luz. Tá lá na questão 344, que eu chamo você a leitura dessa questão 344. Então, há um laço fluídico que vai se ligar até o momento ali, né, que ele vai nascer, que se completa. Então, o espírito pode, via de regra, escolher o corpo no qual irá reencarnar. Lembre-se disso, pode, para que as imperfeições que este apresentar possa servir de provas que auxiliarão no seu progresso. Eu estou repetindo para a gente lembrar. Então, alguns espíritos já com condições podem escolher o corpo físico. Leiam lá as obras de André Luiz, que vocês vão encontrar tudo isso que eu estou falando aqui também, que são obras complementares. Obras de André Luiz são obras complementares aqui à codificação, mas são espetaculares, imperdíveis para a gente ler, tá? André Luiz traz muitos relatos, é muito bacana a obra de André Luiz. Então, os laços, lembre que são frágeis, porque podem ser rompidos pela vontade do espírito, que recua ante as perspectivas da prova pela qual tem que passar. O espírito pode recuar, né? Os laços são tênues, são frágeis. O espírito com medo de vir recua e aí pode nascer aquela criança, vamos supor, nasce morta, né? Uma criancinha que nasce já morta ali. Por quê? Porque o espírito, muitas vezes, são todos. A gente lembra que não pode tirar tudo ali, tudo é assim, não é? Alguns casos, né? É um espírito que recuou perante a prova. Não estava afim, não, ficou com medo, né? Ficou com medo. Então o espírito, uma vez unido ao corpo e não podendo mais retroceder, né? Tem casos ali que não dá mais para retroceder, pode lamentar a escolha feita, ele pode lamentar, mas não pode mais desistir. Tem um momento ali que não dá mais para desistir, pois em muitos casos ele desconhece as provas pelas quais tem que passar. Alguns casos acontece isso. Quando já começa, já não tem mais como desistir. Então isso tem sido causa de muitos espíritos, quando encarnados, acharem que as provas escolhidas foram superiores às suas forças e recorrerem ao suicídio. Tem alguns espíritos que acontecem isso, né? Que ele acha que as provas são superiores às suas forças e recorrem aí ao suicídio, tentando escapulir. E o suicídio é um problema, gente, um problema gravíssimo aí em relação espiritual. A gente pode falar nele mais para frente. Então é um problema gravíssimo, né? Nós estamos indo contra a lei de Deus, né? Deus aí quer que nós continuemos aqui a nossa experiência. Nós estamos recuando, né? Recuando aí com o suicídio. Então muitos encarnados acontecem isso. Mas veja, quem escolheu essas provas?
Foram eles mesmos. Às vezes lá no mundo espiritual, tá assim, pode mandar essa prova, eu vou passar, eu quero... Os mentores até chegam assim, meu filho, vai mais devagar, não peça tanta coisa assim. Nós lá no Porto Espiritual queremos, né? Eles vão, não, vai devagar, porque você está querendo demais, né? Vamos devagar aí com as suas provas, tá? Então, o que acontece ao espírito, lá na questão 346, o que acontece com o espírito se o corpo que escolheu morre antes de nascer? O corpo morreu antes de nascer. O que acontece? Ele escolhe outro. É simples assim. Ele escolhe outro. E na 346, qual é a razão dessas mortes prematuras? Por que tem tantas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Então, essas mortes prematuras, lembra que a gente viu que pode ser o espírito recuando, mas também pode ser a imperfeição da matéria. A matéria, o corpo físico está com imperfeições. Então, a morte prematura, de um modo geral, são complementações de experiências que se realizam no campo da carne, mas servem para reestruturar o perispírito ou para servir de prova para os pais e a família. Então, é uma reestruturação do perispírito. Vamos supor uma pessoa... eu não vou dar esse exemplo, não, gente, não vou dar. Mas, às vezes, o perispírito, ele tem algumas... fica prejudicado. Então, devido à morte de uma outra encarnação, a encarnação passada, prejudica esse perispírito. Vamos supor, uma pessoa se joga na frente de um trem, né? Esse perispírito fica prejudicado. Então, ele vem, às vezes, para recompor esse perispírito. Vem... tem aquela morte prematura ali, mas é para recompor esse perispírito. Lembra que não é tudo assim, eu estou dando um exemplo, tá? Então ele vem, e vem também como para recompor esse perispírito, nessa possibilidade. Ele vem também como prova para os pais e a família. Esses bebezinhos aí que com mortes prematuras, às vezes são provas para os pais. A gente... não sabe, né? Há essa possibilidade. Então, como é que a gente vai saber? Quando a gente voltar lá para o mundo espiritual, esses pais, né, vão voltar e vão ver por que eles tiveram essas dificuldades. Lá no mundo espiritual vai ter esse esclarecimento, né? Muitas vezes, no mundo espiritual. Então, as reencarnações não obedecem ao imediatismo. Nós estamos aqui, sociedade imediatista, né? Não obedece esse imediatismo que pregamos aqui na Terra. E se são elaboradas, lembra, as reencarnações, elas são elaboradas e planejadas para os espíritos saírem vencedores e felizes. Deus não quer que a gente venha aqui para sofrer, não, gente, ser infeliz. Ele quer que a gente seja feliz e saia vencedor daqui. E, portanto... nem sempre ocorre depois do desenlace, mas depois de algum tempo, né? Então a gente vai ver que pode demorar um tempo para você voltar aqui numa nova encarnação. Bom, essa reencarnação, ela pode ser, pode ser até imediata, pode acontecer. Há essa possibilidade, você desencarnou e já reencarnar logo em seguida. Pode reencarnar um tempinho depois, né? Pode demorar séculos. Isso depende da necessidade do espírito para a sua evolução. Então, no intervalo da concepção e do nascimento, o espírito desfruta ainda de algumas de suas faculdades, pois a contar do instante da concepção, ele começa a entrar num estado de perturbação, que se intensificará até o nascimento. Já falamos dessa perturbação aí na reencarnação. Nesse estado, ele experimenta uma fase quase idêntica ao sono de um espírito encarnado. É como se fosse um sono, né? Então, a plenitude das faculdades só aparece com o desenvolvimento dos órgãos físicos da criança. Lembra que tem um tempo para essa criança aí se ajustando, então os órgãos vão se formando, se reestruturando, se estruturando, né? Então, mesmo se tratando de espíritos evoluídos, o corpo ainda é débil, não oferece meios para que ele possa se manifestar.
Isso ocorre aos poucos, a partir lá dos 7 anos. É a partir dos 7 anos que as coisas ficam mais claras ali. A criança, como eu já falei em outras aulas, ela vai mostrar para que ela veio, né? Então, a questão 353. Como a união do espírito do corpo só está completa e definitivamente consumada após o nascimento, pode-se considerar o feto como tendo uma alma? O feto como tendo uma alma? O espírito que deve animá-lo existe de alguma forma fora dele. Não possui, propriamente falando, uma alma, já que a encarnação está apenas em via de se operar, mas o feto está ligado à alma que deve possuir. Ele já está ligado ali pelo aquele cordãozinho fluídico. Então, mesmo o feto estando com dependência da mãe para obter alimentação via indireta, né? O fetinho ele já tem alimentação, ainda assim ele está se desenvolvendo e tem absoluta consciência de sua situação e apenas dormita em perfeito descanso para acordar mais tarde numa nova vida que começa. Olha como é lindo isso, esse embriãozinho, esse feto, vindo aí para a vida, um espírito que está chegando com as possibilidades dele se reequilibrar com a lei, ter a sua missão. Olha que fantástico é a vida, né, gente? Então, há crianças natimortas que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Olha que coisa interessante, tá? Crianças natimortas não tiveram espíritos ligados, não. Nada devia cumprir-se nela. Nada devia cumprir-se nela. É somente pelos pais que essa criança nasce. Então tem criança natimorte que é prova para os pais, não tem espírito ligado ali não. Algumas vezes esse ser pode chegar ao tempo normal de nascimento, mas não viverá, tá? Então toda criança que sobrevive necessariamente tem que possuir um espírito. Que seria ela sem espírito? Não seria um ser humano. Então a criança que sobrevive ao nascimento, ela tem um espírito. Tem crianças natimortas que não têm espírito ligado. Na realidade, vem para provas para o seu pai. Tá bom, gente? Vamos parar por aqui. Já estudamos bastante, né? Vamos fazer reflexões. Leia o Livro dos Espíritos, leia as questões relacionadas a esse tema. Vamos estudando, refletindo. O que é refletir? É pensar o já pensado. Vamos ler e refletir o que estamos lendo, pensar sobre aquilo que estamos lendo, refletir sobre o que estamos lendo, pensar o já pensado. Olha que legal, tá bom? Bons estudos para você.